Olá, meus amados irmãos, carinhosamente vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está começando Almoçando na Presença do Senhor. Eu já aproveito para cumprimentar o nosso pastor presidente, pastor Elvis Nunes. Seja bem-vindo aqui ao nosso Almoçando na Presença do Senhor. Também a sua esposa, a irmã Aureliana. Todos os irmãos aí da cidade de Contagem, os irmãos aqui de Nova Serrana, o pastor Damião, a diaconisa Neide, missionária Rose, missionária Valda e todos vocês que estão aqui ligadinhos todos os dias no nosso Almoçando na Presença do Senhor. Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e também o seu lar. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Mib Salvarenga, sou missionária na cidade de Nova Serrana, no estado de Minas Gerais, e sirvo a Deus na Igreja Pentecostal Deus das Nações. Hoje nós estamos chegando ao capítulo de número 29 do livro de Provérbios e você é nosso convidado especial, está aqui ligadinho com a gente, aqui na leitura do texto sagrado, e a gente vai lendo e vai comentando em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provérbios, capítulo de número 29, é o que nós estamos chegando hoje, para a honra e a glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos aqui ao Almoçando na Presença do Senhor. Deus abençoe a sua vida. E você já pode colocar o seu nome aí nos comentários, o nome da pessoa pela qual você deseja oração. E no final aqui da nossa leitura, assim que a gente terminar de falar sobre o texto do capítulo 29 do livro de Provérbios, estaremos orando por você, pela sua família, e Deus é poderoso para te conceder infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede, do que você precisa, do que você pensa, porque o nosso Deus é fiel. Provérbios 29, versículo 1 diz assim: O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Neste pequeno e breve texto que nós acabamos de ler, Salomão está falando que o perdão ocorre para aqueles que se quebrantam de verdade, com aquelas pessoas que realmente têm essa necessidade, essa precisão dentro de si mesmo. Ele está falando acerca também da sinceridade. Assim, não há cura para aqueles que não se arrependem, não há perdão para essas pessoas que não têm um comprometimento, um arrependimento fiel e verdadeiro. Quem se recusa a ouvir a voz que exorta, a voz que te corrige, as pessoas muitas das vezes têm essa dificuldade de receber no seu coração, na sua vida, as pessoas te chamando a atenção. E aí Salomão vai nos dizer que quem tem essa dificuldade de ouvir a voz da exortação, a voz que corrige, a voz que conserta, quem tem essa dificuldade de ouvir essas repreensões são pessoas que entram por um caminho que não tem volta, e na maioria das vezes o caminho não é nada bom, não é nada legal. Amém? Vamos para Provérbios, capítulo de número 29, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Nós sabemos que a justiça e a perversidade, elas tomam caminhos opostos. Uma vai para a direita, outra para a esquerda. Elas não andam juntos de maneira nenhuma. O desejo do ímpio é sempre estar derrotando o outro, quer estar sempre em evidência, quer sempre vencer, ao passo que o justo, ele não dá muita confiança para esse tipo de coisa, né? A justiça, ela governa para que todos se sintam bem. É diferente das pessoas que atuam com perversidade, porque são pessoas ímpias. Versículo de número 3 diz assim: O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de mulheres imorais desperdiça o seu tempo. Nós sabemos que a sabedoria e a devassidão não andam de mão dadas de forma nenhuma. A sabedoria com a imoralidade não tem nada a ver. Uma vai para um lado e a outra para o outro, com certeza. Amar a sabedoria, como diz nosso amigo Salomão, significa não andar no caminho da imoralidade, ou seja, fazer aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que é santo, aquilo que é de Deus, aquilo que não cria vergonha. Isso é sim amar a sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus. Oh, glória a Jesus! A sabedoria também, ela vai trazer aí alegria para a sua casa, para a sua família, para os seus, para a sua própria vida, porque a sabedoria tem esse dom, isso é fruto da sabedoria. Imoralidade, a devassidão traz para a sua vida, para junto dos seus, a destruição, a perdição, só o que não é bom.
Amém? Versículo de número 4, para a honra e a glória do nome santo do Eterno, diz assim: o rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas o transtorna. Aqui Salomão está nos dizendo brevemente e em sábias palavras que o governante justo é aquele que promove a ordem e o progresso para todos aqueles pelos quais ele governa. Ele faz sempre uma gestão honesta, seu governo é correto e ele atua com perfeição, com exatidão, porque ele governa para o bem do povo e não contra o povo. Ao passo que o governo injusto, o governo de ímpios, o governo de pessoas que não têm compromisso verdadeiro e genuíno com Deus, é aquele governo que governa para si só. E onde, se ele estiver levando vantagem, está bom. A população depois ela se arruma aí de outra forma. Versículo de número 5 diz assim: o homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede em seus passos. Nós sabemos que nós vivemos em um mundo onde as pessoas não falam realmente o que pensam ou o que sentem. Porque nós vivemos numa sociedade onde a Constituição nos diz que nós temos direito à expressão. Mas a mesma lei que diz que a gente tem direito, liberdade de expressar, a liberdade de expressão é a mesma lei que vai te privar de várias e várias coisas. Hoje é comum a gente ver grandes relatos na internet, quando se trata de um homem batendo, ofendendo, maltratando uma mulher, ou quando você vê aí os pais corrigindo os filhos, as pessoas veem ali um pai e uma mãe corrigindo o filho e às vezes alguém pensa que é por bondade, grava aquilo, toca lá na internet, aí todo mundo começa a falar um monte de mal ali do pai e da mãe que estava corrigindo. Estou falando do que estava corrigindo, não do que está espancando, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E as pessoas ali começam, todo mundo, ficar contra o certo e a favor do errado. Isso está normalíssimo no nosso meio hoje. Os vídeos que mais bombam na internet é quando eles começam a falar sobre o racismo. Quando falam sobre o racismo, você vai encontrar N pessoas ali defendendo aquela tese, aquela classe, como se todo mundo fosse a favor do que está sendo dito, quando na verdade é mentira. Estão falando ali na base da hipocrisia. Eu acredito que muitos que falam contra o racismo verdadeiramente acreditam e defendem aquela tese. Mas ali no meio, misturado, ali você pode ter certeza que um monte de gente que está ali fazendo comentáriozinhos ali, defendendo, na verdade pensam outra coisa. É isso que Salomão está dizendo aqui. Ele está dizendo que na maioria das vezes as pessoas falam uma coisa, mas na verdade sentem outra, pensam outra coisa. É disso que se trata o texto sagrado. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos continuar aqui, versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor. Na transgressão do homem mau, há laços, mas o justo jubila-se e se alegra. O justo sempre tem o direito de cantar o hino da vitória, porque a vitória é do povo de Deus, porque a vitória é para aquele que obedece a palavra de Deus, porque a vitória é do povo justo. Já o homem mau, ele cava ali a sua cova, faz diversas armadilhas, mas ele mesmo acaba caindo nela, porque além de mau, além de ruim, perverso, ele ainda falta um pouquinho de inteligência, porque é aquilo que Salomão está nos dizendo aqui desde o começo: a sabedoria é dom de Deus e não é para qualquer um. A justiça que o justo tanto almeja, ela traz só liberdade para aqueles que alcançam. Amém? Versículo 7. O justo se informa das causas dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento, ou seja, não se interessa nem um pouquinho. O justo é aquele que usa o seu tempo e usa aquilo que ele tem para ajudar aquelas pessoas que não têm nada. Já o ímpio é aquela pessoa que quando ele te estende a mão, é só para tomar alguma coisa de volta. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. O justo, ele vai sempre conseguir olhar para você com olhar de ternura, com olhar carinhoso, olhar de misericórdia. Ao passo que o ímpio,
nem dentro da sua casa. Juntamente com os seus, ele consegue mostrar simpatia, benevolência ou amor. Versículo de número 8 do capítulo de número 29 do livro de Provérbios que estamos chegando hoje, diz assim: os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Aqui nesse contexto, a palavra escarnecedores fala sobre a arrogância dos homens, fala sobre a falta de espiritualidade, fala sobre a falta de Deus, fala sobre o aumento da maldade. É disso que Salomão estava querendo que a gente entendesse quando ele começa a compor estes versos. Ele vai dizer que o ímpio, em todo o tempo de sua vida, o que ele faz muito bem feito é trazer discórdia, disseminar o ódio por onde ele andar, por onde ele passar. Porque é aquilo que Salomão disse no versículo anterior: o ímpio, ele não te ajuda em nenhum dos momentos difíceis da sua vida, só te estende a mão para te tirar algo de volta, para que ele e o ego dele é que suba. Ele não importa muito com a gente. Versículo 9 do capítulo 29 de Provérbios, que é o que estamos lendo hoje, diz assim: o homem sábio pleiteia o tolo, quer ele esteja zangado ou quer ele esteja sorrindo, mas este não terá descanso. A sabedoria e o insensato, eles não andam de mão dadas, eles não seguem o mesmo caminho, sempre vão tomar direções opostas, não existe diálogo entre eles, é como água e óleo, não se mistura. Discutir com um insensato, Salomão vai dizer que é perder o seu tempo, ao passo que nós descobrimos que o sábio, ele não perde o seu tempo discutindo com o insensato, porque vai ser uma verdadeira perda de tempo. Mexer com uma pessoa que não te dá ouvido, que não quer te ouvir, que não tem os mesmos objetivos que você. Versículo 10 diz assim: os homens sanguinários odeiam o homem sincero, mas os justos procuram o seu bem. Nós vemos aqui nesse pedacinho que nós acabamos de ler claramente, implicitamente, Salomão dizendo que a pessoa honesta, ela acaba atrapalhando o corrupto. Ou seja, uma pessoa honesta nos seus afazeres, no seu trabalho, ela acaba por se tornar uma pedra no sapato daquele que adere à corrupção. Salomão vai dizer também que essas pessoas são sanguinárias, são pessoas que na maioria das vezes não têm limite. E Salomão diz aqui neste versículo que nós acabamos de ler, é só você meditar aí na palavra, que as pessoas que andam direito, que trilham um caminho reto, que trabalham com honestidade, estando ali em contraste com um corrupto, com uma pessoa desonesta, os dois ali executando o mesmo trabalho, esta pessoa que não age com honestidade, que não age com boa vontade, ela tendo aí essa pessoa honesta no caminho dela ou dele, como sendo uma pedra de tropeço, uma pedra no sapato, ele vai fazer de tudo para tirar esta pessoa de seu caminho, porque ele é sanguinário. Versículo 11 diz assim: o tolo revela todos os seus pensamentos, mas os sábios os guarda até o fim. O sábio sempre sabe lidar com os seus sentimentos. Ele é dono da situação e de tudo aquilo que sente. Ao passo que o ímpio, ele é explosivo, não domina o que sente, não sabe direito o que quer. Sempre que abre a boca, suas palavras são como navalha. Fere, machuca, agride todo mundo que está por perto. Magoa demais as pessoas e é assim que vive o ímpio. Vamos ler agora o versículo de número 12 e nós vamos fazer a leitura agora de um texto maior por conta do contexto aqui. Do 12 até o 21 diz assim: a palavra do Eterno para o meu e o seu coração, para mim e para a sua vida. Vamos prestar atenção aqui no texto. Diz assim a palavra do Senhor: o governador que dá atenção a palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usuário se encontram. O Senhor ilumina
erros de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão da sabedoria, mas a vara é a repreensão da sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam também as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castigue sim o seu filho e ele te dará descanso e dará delícias para a sua alma. Não havendo profecias, o povo perece, porém os que guardam a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emenda com as palavras, porque ainda que entenda, todavia não entenderá, tendo visto que um homem precipitado no falar. Maior é a esperança para o tolo do que para uma pessoa igual a ele. Quando alguém criar o seu servo com mimos desde a sua meninice, por fim este se tornará o seu próprio filho. Aqui Salomão está falando sobre o autogoverno, um governo de toda a situação e que pode ser aplicado também nas empresas, não precisa ser só na nação, o que ele está falando aqui. Ele vai dizer que nós devemos tomar conta desse governo e ter controle da situação. Ele vai dizer que nós tenhamos firmeza em tudo aquilo quanto nós estivermos fazendo, que sejamos sempre transparentes, honestos com tudo aquilo que a gente está falando. É aquele negócio de ter liderança, mas com justiça, porque existem pessoas que até lideram, mas o senso de justiça dessas pessoas que assumem cargos, assim, principalmente em empresas, não é todo mundo que tem esse senso de justiça. Então nós oramos para que o Senhor abençoe poderosamente as nossas vidas e venha colocar esse senso de justiça em todas as pessoas pelas quais são donas de autoridade, ou seja, no país, no estado, na cidade, no bairro, em uma empresa, aonde ele vive, onde ele trabalha, que Deus vai nos dando aí a sua graça e nos conceda este milagre em nome de Jesus. Vanusa, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar. Gente, vamos continuar aqui com a leitura do texto do capítulo de número 29 do livro de Provérbios. Vamos ler agora do versículo 22 até o versículo de número 26, que diz assim a palavra do Senhor. O homem irascível levanta contenda, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. O que tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam o favor dos poderosos, mas o juízo de cada um vem, diz o Senhor. Nós vemos aqui Salomão falando sobre as verdades acerca da ira, das pessoas que se irritam facilmente. Ele fala também do orgulho e da desonestidade. Ele vai fazer uma breve queixa, uma breve crítica a respeito de tudo isso. Ninguém, absolutamente ninguém, vive 100% isolado. Sempre a gente vai ter uma relação externa com as pessoas lá fora. E existem pessoas que assim que ele começa a se relacionar com outras pessoas, ele vai criar um atrito, ele vai ter uma briga. Salomão está falando disso aqui, do versículo de número 22 até o versículo de número 26. Ele vai dizer que esse tipo de pessoas, as pessoas insensatas, essas pessoas ímpias, raramente, na maioria das vezes, eles nunca assumem os seus próprios erros. Eles sempre acham que a culpa é do outro. Eles são aquelas pessoas que são perfeitas aos seus próprios olhos e vai sempre colocar a culpa no próximo, no vizinho ou no colega de trabalho. Ele é aquela pessoa que se autoelogia, aquilo que Salomão disse no capítulo anterior, que não é bom que façamos. Os elogios à nossa pessoa, os elogios dirigidos à nossa pessoa têm que vir de outros lábios e não dos nossos. Mas existem pessoas que
se isolam do mundo todo, eles não dão certo com ninguém. E as poucas vezes que saem em público e vão se relacionar com as pessoas, até mesmo no comércio, ou até mesmo num posto de gasolina, numa farmácia, onde essa pessoa entrar, ela dá conta de criar um atrito. E na maioria das vezes, as outras pessoas no entorno nunca estarão certos. Quem vai estar certo sempre vai ser ele ou ela. Existem pessoas que são exatamente assim, que nunca vão assumir os seus erros, porque não concordam que estão fazendo nada errado. Todo mundo está errando, todo mundo faz coisa errada, menos esta pessoa. Você conhece alguém assim? Versículo de número 27. E o versículo 27 é o último versículo do capítulo 29 do livro de Provérbios, que nós estamos terminando agora. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 27, capítulo 29 do livro de Provérbios. Diz assim: a abominação é para os justos, o homem iníquo. Mas a abominação é para o iníquo, os de caminho reto. Aqui Salomão está dizendo que o homem justo acha que a abominação, que é uma abominação o homem iníquo. Mas o homem que é iníquo, ele vai achar que abominável, na verdade, é aqueles que andam certo, que faz tudo certinho. E vai ter N coisas aí para repetir a respeito desta pessoa que anda de lado oposto ao caminho dele. O homem iníquo é aquele que tem sempre os seus caminhos corrompidos, tortuosos, cheio de imperfeições. Ele anda, ele transita por vias totalmente sinuosas. E detalhe, não tem placa nenhuma avisando que ali tem um buraco ou um quebra-mola. E é cheio de armadilha. E na maioria das vezes, ele é sempre muito turvo ou totalmente escuro. E é por isso que faz a vida dele ser cada vez mais difícil. Ao passo que o justo não é assim. Ele é um homem de boa conduta. Ele não enaltece as suas próprias falas. Ele não enaltece as suas próprias obras. E vai sempre trilhar o caminho da luz, que é Jesus Cristo. E este caminho, ele não tem nenhum tipo de obstáculo nesse caminho. O caminho de Jesus Cristo, o caminho da luz, o caminho pelo qual todo cristão verdadeiro e genuíno deve seguir. Ele é um caminho que também tem buracos. Ele é um caminho que também tem pedras ali atrapalhando a sua passagem. Ele é um caminho que é muito estreito. Mas você sabe qual é o diferencial deste caminho para o outro? É que esse caminho tem luz. Ele é totalmente iluminado. Nenhum dos obstáculos ficam escondidos, porque com Jesus a gente trabalha e vive nas claras. A gente consegue andar neste caminho mesmo sendo difícil, porque ninguém nunca te contou que servir a Deus e ser cristão é fácil. Não é tarefa fácil isso. Mas neste caminho, meu querido, minha querida que me ouve e me vê neste momento, nesse caminho tem a luz de Jesus Cristo. E todas as vezes que eu e você transitarmos por este caminho, mesmo sendo ele com buracos, com curvas sinuosas, mesmo sendo ele ali com pedras de tropeço na nossa frente, no nosso caminho, a gente consegue ver um por um dos obstáculos. E com a luz do Senhor, o discernimento que vem de Deus, a dom da sabedoria que vem do alto, a gente consegue sair de todos esses obstáculos e conseguir passar ileso pelo poder do sangue de Jesus. Querido, eu não sei sinceramente como essa palavra te encontra no dia de hoje, mas eu venho hoje aqui nessa quarta-feira incrível, cheia de Deus e cheia do Espírito Santo, para te dizer que o teu Deus se importa com você, com a sua vida, com a sua causa e com o seu problema. E que independentemente do que as pessoas tenham dito a teu respeito, Deus está no controle da tua situação. Porque Ele importa com você e valoriza a tua vida. O que o Senhor Jesus quer de verdade é salvar a tua alma, é mudar a tua história. E isso a gente só consegue diante da presença dEle. Nós estaremos orando agora. Se você ainda não colocou o seu nome para oração, faça isso agora em nome de Jesus. Se você ainda não colocou o nome daquele parente querido, daquela pessoa que você sentiu lá no fundinho do seu coração e da sua alma, que precisa de oração, coloca aí agora o nome dessa pessoa, em nome de Jesus, porque Deus tem poder para mudar a tua vida, a tua história, se você tão somente crê, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor nesta oportunidade que Ele nos dá,
mais uma vez de estarmos diante do trono da graça de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, adiante da Tua presença nós nos encontramos. Eu oro daqui, essa pessoa ora daí, e neste momento eu uno a minha oração, a oração deste homem, a oração desta mulher. Eu quero te pedir, Pai, que aonde a minha voz entrar, onde esta oração chegar, pelo poder e autoridade que há no teu sangue e também no teu nome, o Senhor entra com o teu poder e com a tua grandeza. Que os teus anjos entrem neste lugar com a espada desembainhada e que todo mal que existir nesta casa, neste lar, neste trabalho, aonde essa oração entrar, Senhor, que o Senhor repreende agora todo mal e ponha tudo para fora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro para este homem, para esta mulher que agora não está muito bem de saúde, está sentindo dores, está passando mal. Senhor, entra agora com a tua provisão nesta vida, neste lar, nesta casa. Repreende a enfermidade, traga a cura pelo poder do sangue de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, este lar que está sofrendo, que está chorando, é um rapaz, é uma moça que dá trabalho, que faz sofrer, que faz chorar os pais, Senhor, que já não sabem mais o que fazer, aonde esta pessoa estiver, que o teu poder o alcance, que o teu poder o encontre, Senhor, traga de volta ao seio dessa família, abençoado, transformado pelo poder do sangue de Jesus. Ó Deus, joga por terra agora todo laço de morte, coloca, Jesus, alegria e paz dentro desta casa, deste lar, neste coração, dentro desta família. Repreende agora, Jesus, todas as amarras de Satanás, todo laço de morte, tudo aquilo que Satanás tem programado, tem projetado para destruir essa vida, para destruir essa casa, este lar, essa família, em nome de Jesus. Nós rejeitamos agora pelo poder do sangue de Jesus e nós te pedimos, Jesus, que o Senhor entre agora com a unção de cura, com a tua unção que transforma, que liberta, Jesus. Transforma essa vida agora, liberta esse homem, liberta essa mulher, traga paz para dentro desta casa, deste coração. Coloca, Jesus, na vida deles agora fome e sede de ti. Coloca, Jesus, eles diante do trono da tua graça. Coloca eles na tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome para todos sempre. Queridos, muito obrigado pela sua companhia aqui conosco no nosso Almoçando na Presença do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e também o seu lar. É aquilo de sempre, você sabe. Hoje nós terminamos o capítulo de número 29 do livro de Provérbios. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Amanhã nós estaremos fazendo o 30 para a honra e a glória do nome santo do Senhor. E permitindo o Senhor, na sexta a gente encerra com chave de ouro aí o capítulo de número 31 na sexta-feira, em nome de Jesus. Por hora eu vou ficando por aqui. Eu vou agradecendo a todos vocês pela companhia aqui conosco no Almoçando na Presença do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e o teu lar. Eu fico aqui esperando por você, porque todo dia nós temos aqui o nosso Almoçando na Presença do Senhor. Que seu dia seja alegre, incrível, cheio de Deus e cheio do Espírito Santo. Eu volto amanhã, 11h30, fico aqui esperando por você. Tchau, povo de Deus. Fique na santa paz do Senhor. Tchau, tchau.